educação realmente não vai chegar a lugar nenhum. É a situação do Brasil. Precisa de mais investimento no setor educacional, embora tenha tremendo potencial em todos os segmentos. Falta investimento na educação da população. E o que é pior, poucas pessoas, a gente já debateu esse assunto aqui essa semana, têm se interessado em seguir a carreira do magistério. Com 27 anos dedicados ao ensino, Mônica lembra da época em que fazia jornada dupla em uma escola pública e outra particular para complementar a renda. Com um salário só, não dava para viver. Mas a sobrecarga de trabalho era exaustiva. Eu saía de casa antes das 7, porque às 7 horas eu tinha que estar dentro de uma das salas de aula e saía da segunda escola às 6 da tarde. Então retornava em casa às 7 da noite. Você tem, em média, 35 alunos em cada sala, então tudo vai se multiplicar. A falta de tempo que a Mônica tinha para fazer atividades extracurriculares, como ir ao cinema ou aprender um outro idioma, é um dos resultados de uma pesquisa feita com mais de 2.000 professores da educação infantil até o ensino médio. A pesquisa também revela que, em média, 29% dos professores exercem outras atividades para complementar a renda. Na rede particular, o percentual é maior, 38%. Os bicos vão desde aulas particulares até o trabalho com comércio, como venda de produtos, prestação de serviços e produção artística. Com esses trabalhos, os professores conseguem, em média, menos de R$500. Além do esgotamento físico e mental, o professor tem menos tempo para preparar aulas, produzir conteúdos e investir na própria formação. É um desperdício do talento, do potencial do professor, de poder acompanhar aqueles seus alunos na escola, de sentar com seus colegas para planejar atividades conjuntas, de participar de uma formação para melhorar a sua prática, né? E o professor quer formação, ele está dizendo isso para a gente, né? A valorização do professor, tão necessária quanto urgente, é sim o caminho para que a profissão de docente tenha o reconhecimento que merece dentro da nossa sociedade. Valorização da carreira passa, sim, por salários, então é um dos pontos. Na formulação de políticas, de programas que queiram melhorar a carreira do professor, é fundamental que não seja algo de cima para baixo. É fundamental que sejam feitas consultas com os professores, que se escutem e se envolvam os professores nessa formulação. Tá aí, é grave a situação. O país precisa de investimento na educação. E mais um dado preocupante, divulgado pela APESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino. A violência contra professores na rede estadual cresceu 180%. É o problema da crise familiar, da crise da sociedade, da violência no contexto geral que estoura dentro da escola. E mais uma situação lamentável refletindo essa realidade. Furtaram fiação da escola na Sibicuri. O objetivo, fazer dinheiro para comprar drogas com esta fiação. E ainda tentaram arrombar uma sala que tinha computadores. É essa a realidade educacional. Bem, mas vamos falar de também fator positivo na educação, exemplo dado pelo Colégio Cristo Rei. Aluno do Colégio Cristo Rei vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na China. É Lucas Carrite Delgado Pinheiro, tem 17 anos, aluno da 3ª série do ensino médio do Colégio Cristo Rei. Estamos recebendo o Lucas, acompanhado do professor Rogério Costa, professor de física, é o nosso convidado também. A gente começa com o professor que vai explicar o evento. Professor Rogério Costa, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu quero aqui, em nome dos meus colegas de trabalho do Colégio Cristo Rei, agradecer a oportunidade de trazer essa notícia para Marília e região. Da possibilidade do nosso aluno, do Lucas, estar representando não só a nossa região de Marília, mas o nosso país, numa Olimpíada Científica do Conhecimento, que é a área de astronomia lá na China. Esse evento recebe equipes de países do mundo inteiro, né, várias equipes, e o Brasil tem tradicionalmente participado desse evento. E o Lucas é um aluno que se diferenciou nos estudos de Olimpíadas Científicas, não só de astronomia,
e foi uma disciplina onde ele se desenvolveu muito bem. Vem passando por uma história recente de várias participações nessa prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia, foi recebendo um destaque, um bom desenvolvimento nessas provas e foi sendo selecionado até que ele chegou numa última etapa agora de treinamento e de seleção e conseguiu esse bom feito, né, esse bom resultado. E ele foi selecionado entre outros alunos, outros jovens do Brasil, de grandes capitais, de grandes centros, e que faz com que a gente se sinta muito orgulhoso. Eu, enquanto professor, fico muito agradecido e, ao mesmo tempo, orgulhoso pelo caso do Lucas, né? Então, a gente aqui está num momento ao mesmo tempo de comemoração, de agradecimento, é um misto de sensações em relação a essa oportunidade bastante peculiar, bastante importante para a gente, na nossa história, seja do colégio, seja da cidade de Marília e, por que não, nacionalmente falando, né? Bem, o evento está marcado para o mês de novembro em Pequim, na China. Já tem uma programação definida? Algum tipo de trabalho será apresentado de pesquisa? Explicando isso, professor. Bom, olha, lá existe uma programação para os alunos, para os jovens estudantes que vão representar as suas equipes dos seus respectivos países. Existe também uma programação para as equipes que dão suporte para esses alunos. Então tem toda uma programação prevista tanto para os alunos quanto para a equipe que dá suporte aos alunos, aos professores. Então, acaba acontecendo um intercâmbio cultural, de alguma maneira, né? Porque esses jovens, esses profissionais se comunicam lá. A cada ano existe uma sede diferente, um determinado país do mundo assume a organização desse evento, mas é sempre um momento de confraternização, de troca de experiências, de conhecimento, e é um estímulo para que jovens do Brasil e de qualquer lugar, a gente agora chama atenção para a população de Marília e região, para que, inclusive em termos de educação, a gente tenha mais motivação, a partir do exemplo do Lucas, para que a gente participe dessas Olimpíadas do Conhecimento. Eu não sei se é do conhecimento da população de Marília e região que essas Olimpíadas elas podem atingir a qualquer colégio, seja público ou privado. É uma questão dos professores de cada escola se organizarem juntamente às suas coordenações, procurar inscrever as suas escolas em cada uma das Olimpíadas disponíveis, e elas acontecem para várias áreas do conhecimento, não é só na área científica. Existem as Olimpíadas na área de biologia, de língua portuguesa, história, geografia, enfim, para atender a demanda e a motivação de qualquer aluno com as suas características, com aquilo que ele tem mais facilidade para aprender. E a equipe brasileira deste evento na China terá, além do Lucas, um aluno da capital paulista, 2 de Fortaleza, mais 1 do Recife. É isso, professor Rogério? É isso mesmo. E por essa amostragem, a gente percebe que esses jovens que foram selecionados, eles vêm muitas vezes de grandes capitais, de grandes centros, pela estrutura que se tem nesses colégios que investem muito nessa área. A gente aqui, através da iniciativa do Lucas de participar dessas Olimpíadas, vem fazendo uma grande experiência de investimento e de tentativa de suporte para esses alunos aqui no nosso colégio, o Colégio Cristo Rei, para que a gente cada vez mais participe dessas situações, desses eventos relacionados a feiras de ciências, Olimpíadas científicas. Então o Lucas trouxe para a gente uma dimensão bastante interessante, muito disso foi da iniciativa dele, então aqui quero aproveitar para parabenizá-lo mais uma vez. E fica então esse convite, né, para a gente, enquanto colégio, ao mesmo tempo para a sociedade de Marília, pensar mais a respeito dessa oportunidade e para que a gente concretize, né, a inscrição de muitos alunos da rede pública, da rede particular, seja na Olimpíada Brasileira de Astronomia, mas nas outras Olimpíadas também. E aquilo que a gente destacou, aproveitando o gancho da matéria anterior, educação no Brasil tem jeito, só investir com planejamento. É o exemplo aí com essa seleção da equipe brasileira, não, professor? Sim, então a nossa equipe brasileira, como já foi dito, vai ser composta por 2 jovens de Fortaleza,
uma pessoa que é de São Paulo, outra que é de Recife, e o Lucas que está aqui em Marília representando a nossa região. É muito legal saber, né, que a gente vai ter essa oportunidade num ano em que o Colégio Cristo Rei está completando 60 anos de sua história. É uma coisa muito legal, assim, a gente está muito feliz de saber de tudo isso, né, dessa boa notícia. O Lucas com certeza vai ter uma experiência acadêmica e de intercâmbio muito rica para a sua formação, algo que vai poder abrir portas, né? E a gente fica assim, sempre na posição de incentivo para que outros jovens se espelhem, busquem isso. A realidade atual na educação e dos jovens muitas vezes não é de motivação, e sim de, muitas vezes, muita atenção para coisas que poderiam ser menos, enfim, eles estão muitas vezes voltados para a atenção para coisas que não vão levar eles para um caminho que seria muito legal, que é o de descobrimento do conhecimento, de boa formação acadêmica. A gente quer virar essa mesa, porque o nosso país está precisando dessa modificação, desse olhar, né? Muito bem, e vamos conversar com o Lucas. Lucas Carrite Delgado Pinheiro, 17 anos de idade, aluno da 3ª série do ensino médio do Colégio Cristo Rei, selecionado então para participar em novembro, em Pequim, na China, da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Lucas, boa noite, Lucas. Boa noite. Esperava essa seleção, falando sobre a dedicação ao seu trabalho para que essa seleção acontecesse. Você comenta. Então, na realidade, eu não esperava ser selecionado para a Olimpíada Internacional. Mesmo eu tendo me preparado muito, eu me preparei por mais de 2 anos para esse processo seletivo, mas eu não esperava, porque é um processo muito concorrido, são muitos alunos que fazem a Olimpíada, né, a Olimpíada Brasileira. Se eu não me engano, são em torno de 80 mil alunos que prestam a Olimpíada Brasileira de Astronomia no ensino médio. Daí desses vão 3 mil para a primeira etapa das seletivas, depois 150 para a próxima etapa. E na etapa final, que foi a que eu fiz recentemente, foram 24 alunos. Então, assim, é um processo extremamente concorrido. Tem alunos que eles estão em grandes centros, então eles têm muitos recursos para estudar para esse tipo de prova. E por isso eu achei que eu não esperava ser selecionado para o internacional, apesar de ter me dedicado bastante, me preparado muito. E como foi o trabalho? Como você realmente se dedicou a esse trabalho? Que atividades aconteceram que você praticou? Bom, então, para as seletivas das Olimpíadas de Astronomia, eu tive que me preparar para diversos tipos de provas. Eu fiz tanto provas teóricas, provas observacionais a olho nu, provas de telescópio, provas de lançamento de foguetes, provas de carta celeste. Eu tive que fazer várias provas. Então, assim, eu foquei muito nas provas teóricas, assim, são as provas mais importantes, que contam mais para a nota final. Então, eu me dediquei bastante para essas provas. Para isso, eu fiz provas anteriores da Olimpíada Internacional e da Latino-Americana, das seletivas dos anos anteriores também, e usei muitos livros, assim, livros de ensino superior para estudar, porque o conteúdo das seletivas não é conteúdo de ensino médio, é conteúdo de ensino superior. Então, para a teórica foi mais ou menos assim. Para as provas práticas, eu treinei bastante com o telescópio, treinei a questão do tempo, assim, para conseguir apontar rápido para os objetos. Construí alguns foguetes, alguns mini-foguetes para a prova de lançamento de foguetes, e foi mais ou menos assim que eu me preparei. Bem, o evento é em novembro, e até novembro você continua então se preparando, é isso? Sim, eu continuo me preparando. Eu tenho mais um treinamento, né? Eu já fiz 2 treinamentos nas seletivas, que eram os treinamentos e algumas provas também. Agora eu vou voltar no local que eu fiz as provas para fazer mais uma semana, agora só de treinamento, só com aulas, assim, já mais voltados assim para o que eu vou ter na Internacional na China. O comitê organizador sempre divulga algumas informações sobre a Olimpíada, então eles tentam preparar os alunos mais ou menos focando nas informações que eles têm. E fora isso, eu também vou estudar muito por conta própria, resolver de novo as provas anteriores, continuar estudando bastante para a prova teórica. Agora tem uma prova diferente também, que é a prova de análise de dados, que eu ainda não fiz nas seletivas, mas assim, já fiz coisas parecidas, então continuar estudando, assim, mais ou menos o que eu já fiz para a seletiva. Ou seja, o Lucas é um apaixonado pela astronomia. É isso, Lucas? Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito de astronomia.
Das Olimpíadas do Conhecimento que eu fiz, as Olimpíadas Científicas, a que eu mais me identifiquei assim, foi a astronomia. Assim, gostei muito de outras áreas também, de física, química, por exemplo, mas a área de astronomia é a área que definitivamente eu mais me interessei. Ok. O destaque final, Lucas, é seu. O que você espera, então? Eu espero, assim, eu vou me preparar bastante, né? Espero ter uma experiência muito boa lá na China. E assim, vou me esforçar demais para tentar trazer uma medalha para o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. O Brasil vem conseguindo um resultado bom nos últimos anos. A gente ainda não conseguiu medalha de ouro, assim, mas a gente está conseguindo muitas medalhas de prata, de bronze. Então eu espero me esforçar, assim, para pelo menos conseguir manter esse resultado, talvez até conseguir melhorar um pouco. Muito bem. Parabéns, Lucas. Parabéns, Obrigado. Professor Rogério. Parabéns ao Colégio Cristo Rei. Está aí o exemplo. Educação tem jeito. Investimento com planejamento. Daqui a pouco, saúde, Sistema Único de Saúde continua sendo um desafio. Já, já.